Convenhamos, o nosso protagonista carrega há anos a fama pesada de ser um spammer de clones das sombras e Rasengan. Se a gente olhar a wiki da franquia, parece que o arsenal dele é infinito, mas sejamos realistas. Quase tudo ali é só uma variação da mesma esfera de chakra. Tem o Rasengan vermelho, que muda a cor, o Odama Rasengan, que é apenas uma versão gigante, e o Rasen Shuriken, que funciona como um projétil de longo alcance. É tanto Rasengan que a lista cansa. Mas se eu te disser que resumir o estilo de Naruto a isso é uma enorme injustiça, pensa comigo, será que ele é mesmo um ninja limitado? Ou existe uma genialidade escondida por trás dessa repetição? A resposta vai te surpreender de verdade. Se você curte esse tipo de análise profunda sobre o universo de Naruto e quer sacar detalhes que a maioria das pessoas deixa passar batido, já clica no botão de se inscrever. Toda semana eu trago conteúdos recheados de curiosidades e teorias para quem é fã de verdade, então não perde tempo e cola com a gente. Para entender a real dinâmica de combate do herói, precisamos voltar para a parte 1, numa época em que ele nem sonhava aprender o Rasengan. Naquele tempo, o garoto dependia basicamente só do Jutsu Clone das Sombras. Olhando de fora, parece que literalmente todas as lutas do Naruto no Naruto clássico era mandar uma infinidade de clones dar um soco no inimigo. Só que a realidade é bem diferente. Mesmo com pouquíssimas opções no catálogo, o Naruto entregava uma versatilidade absurda através da pura estratégia. Lembra do confronto icônico contra o Zabuza Momoshi? A grande reviravolta que salvou o Kakashi da prisão de água não foi força bruta, mas sim a inteligência tática. Ele usou o jutsu de transformação combinado com os clones, fazendo Sasuke arremessar uma Shuriken que, na verdade, era o próprio Naruto disfarçado. Claro que também tínhamos aqueles momentos em que ele perdia as estribeiras. O chakra da raposa de 9 caudas transbordava e ele quase acabava com o Haku. Aquilo não era uma técnica refinada ou algo que ele controlasse de propósito, mas sim um ganho bruto de poder que quebrava totalmente o ritmo previsível do combate. Mais para frente, durante o turbulento exame Chunin, o arsenal dele ganhou um reforço de peso, o jutsu de invocação. A batalha contra o Gaara, quando Naruto traz o Gamabunta para o campo, é um espetáculo visual e carrega um peso dramático gigantesco. E olha como ele vence aquela luta, usando novamente a criatividade com o jutsu de transformação. Ver o Naruto transformando a si mesmo e o sapo gigante na própria imagem da 9 caudas é o tipo de momento que dá arrepios até hoje. Ele olhou para o monstro trancado dentro dele e pensou: quer saber? Vou usar essa imagem ao meu favor. A realidade dos outros ninjas de Konoha agora. Repara nesse detalhe aqui que quase ninguém para analisar. A gente critica o Naruto, mas como funcionava o restante dos ninjas daquela geração? Se você olhar com atenção para os 12 de Konoha, os ninjas do som ou os irmãos da areia no exame Chunin, vai perceber que quase todos eram especialistas de um truque só. Eles dominavam uma ou duas técnicas registradas e construíram absolutamente todo o seu estilo de combate ao redor disso. Dá uma olhada nessa lista rápida. Shikamaru dependia 100% da possessão das sombras. Ino, sua única grande cartada era a transferência de mente. Neji e Hinata limitavam-se ao estilo de luta do punho suave do clã Uchiha. Rock Lee compensava a falta de ninjutsus focando tudo nos portões internos. Sakura no começo mal tinha técnicas próprias além dos jutsus mais básicos que todo mundo aprende na academia, como o jutsu de substituição. Até mesmo Sasuke, que anos mais tarde viraria uma enciclopédia viva de jutsus, naquela época se virava apenas com o Sharingan e algumas técnicas elementares do estilo fogo. Tirando o taijutsu básico que todos dominavam, ninguém ali andava com um arsenal gigantesco nas costas. O universo da série deixa implícito que um ninja do nível Genin ou Chunin domina o básico da academia e foca em aperfeiçoar a sua própria habilidade de assinatura. Conhecer centenas de técnicas diferentes é um luxo reservado quase exclusivamente para os ninjas de elite e os Jonins e os Kages. Quando o arco de resgate do Sasuke acontece, todo mundo vibra com os combatentes. Mas repare
Repare que as novidades que os personagens apresentam são apenas evoluções diretas do que eles já sabiam fazer. O Shikamaru, por exemplo, descobre como usar as sombras para enforcar em vez de só paralisar. E o Naruto, bem, ele vinha de aprender o Rasengan no arco interior, transformando a técnica em sua marca registrada pelo resto da vida. A primeira vez que ele encaixa esse golpe no Kabuto é inesquecível. Fica claro que a história nunca priorizou a quantidade de técnicas, mas sim o impacto delas. Obviamente, quando vemos o terceiro Hokage enfrentando o Orochimaru, a variedade explode na tela porque estamos lidando com o topo da academia ninja. Mas na base da pirâmide, as lutas do Vale do Fim na fase clássica mostram que o Sasuke tinha um estilo fogo, e também tinha aquela técnica que usava linhas e kunais que aprendeu com Itachi. A marca da maldição e o manto da raposa funcionavam como amplificadores de potência e não necessariamente como novos jutsus. Mas aí a história dá um salto no tempo, e é aqui que a percepção dos fãs começa a mudar. O Naruto começa a ser comparado diretamente com Sasuke o tempo todo, e a discrepância no número de técnicas salta aos olhos. Pensa comigo, quando o Sasuke vai lutar contra o Itachi, ele puxa do bolso técnicas de invocação de cobras do Orochimaru. Enquanto isso, quando o Naruto enfrenta o Kakuzu, o plano dele é usar clones das sombras para tentar acertar o Rasengan de número 533. É uma diferença brutal. A grande salvação do Naruto é que o jeito como ele usa os clones muda constantemente. Ele cria plataformas humanas para saltar no ar, faz distrações complexas e consegue táticas brilhantes, como quando surpreendeu Gaara por trás com uma kunai explosiva. Só que existe um detalhe incômodo: o Naruto passa boa parte do começo do Shippuden sem grandes evoluções. Vamos ser bem honestos, a maior conquista dele após anos de treinamento com Jiraiya foi aprender a fazer uma esfera um pouquinho maior. Mas isso eu já esclareci totalmente nesse vídeo que tá aparecendo nesse card aqui em cima. Então se ficou curioso para ver, corre lá que esse vídeo tá insano. É compreensível que muita gente tenha ficado frustrada. O ideal seria que ele tivesse aprendido técnicas intermediárias do estilo vento que dessem uma versatilidade maior para o seu dia a dia, sem precisar apelar direto para um golpe definitivo. Para piorar, ele passa muito tempo sem uma grande luta de destaque até o confronto contra o Kakuzu. E sendo sincero, a participação dele contra o Kakuzu é bem apressada. O vilão, que era experiente e poderoso, acaba caindo em distração simples de 4 clones e toma o Rasengan Shuriken na cara. Toda a sequência lutando contra o Kakashi foi muito mais bem construída. Isso aconteceu porque o autor Masashi Kishimoto estava sofrendo uma pressão enorme dos editores para encerrar logo aquele arco, o que acabou gerando um final meio corrido e baixo do potencial do herói. Até ali, a Sakura tinha tido um momento brilhante contra o Sasori, e o próprio manto de 4 caudas tinha roubado a cena na ponte Tenchi. Mas ali era a raiva cega controlando o corpo do Naruto, e não ele agindo como um ninja estratégico. O Naruto praticamente só usava o Rasengan, mas se você quer ir além do Naruto, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal, porque se sair desse vídeo com sua inscrição desativada, você nunca mais vai encontrar esse canal na sua vida, eu te dou a certeza. Então, se não quer se arrepender mais tarde, deixa o seu like agora e se inscreva também. Voltando ao vídeo. O auge estratégico no modo sábio. Agora vem a parte onde tudo muda de figura, a invasão de Pain. Naruto contra o Pain é sem sombra de dúvidas uma das maiores obras-primas da animação japonesa. E o Naruto usando o modo sábio mostra o ápice da sua genialidade. Naquela batalha, ele entrega uma variedade absurda. Sim, ele continua usando variações do Rasengan, mas a forma como ele aplica essas técnicas é genial. Ele usa o Rasengan duplo para esmagar o caminho animal, os grandes Rasengans para dar conta das invocações gigantescas e projeta o Rasen Shuriken para eliminar os corpos principais à distância. Teve aquela jogada de mestre onde ele transformou um clone no próprio Rasen Shuriken, enganando o caminho Preva, que achou que estava absorvendo energia e acabou deixando o caminho livre para o Naruto
Naruto nocautear o crucial caminho Naraka. Além do mais, ele lutou em perfeita sincronia com os sapos gigantes e com o Fukasaku Yashima, que ajudavam com genjutsu sonoros e organizavam a invocação de clones para recarregar a energia natural do herói. Somado a isso, ele dominou o kata dos sapos, um estilo de taijutsu espiritual onde a energia natural ao redor criava um impacto invisível, acertando o oponente mesmo sem o soco fazer o contato físico. O visual dele com aquela capa vermelha era absurdo, embora o Kishimoto tenha decidido tirá-la porque dava um trabalho infernal para desenhar quadro a quadro. Todo o desenrolar na luta, incluindo o momento de desespero com as 6 caudas e a estratégia final de transformar clones em pedras para ludibriar o Shinra Tensei do caminho Preva, mostra que o Naruto, usando seus jutsus básicos, era um estrategista sem igual. Ele usou a força dos clones para arremessar o seu corpo real e acertar o golpe final. Entramos em um terreno que divide opiniões, o modo chakra da Kyuubi, o famoso KCM. O que essa transformação trouxe de verdade para o Naruto? No KCM1, ele deixa as invocações um pouco de lado e foca quase tudo em atributos físicos e nos braços de chakra. Sendo bem realista, a dinâmica voltou a ser um festival de clones e Rasengan. Tivemos o Rasengan planetário e os usos criativos dos braços de energia, como quando ele esticou um membro para redirecionar o próprio Rasen Shuriken contra o terceiro Haikage, mas o excesso de braços de chakra às vezes parecia um pouco artificial e repetitivo demais. Essa fase acaba perdendo um pouco do brilho quando compara a riqueza tática do modo sábio. A virada para o KCM2 melhora as coisas com a introdução da Bijudama, que visualmente é fantástica, embora na prática funcione como Rasen Shuriken em escala massiva. Mas a grande sacada foi o avatar da Kurama. Com o Sasuke despertando versões colossais do Susanoo, o Naruto precisava de um equivalente gigante para conseguir competir. O diferencial desse avatar de puro chakra é que o Naruto não fica preso fisicamente dentro de um monstro, como acontecia com o Killer Bee e o 8 Caudas. Ele conseguia entrar e sair da forma, misturar o modo sábio à estrutura de energia e manter uma flexibilidade de combate imensa. Se ele apenas virasse uma raposa gigante de carne e osso, o combate ficaria limitado a mordidas e abijudamas, o que deixaria a luta um lixo. Naquela altura da guerra, os vilões desfilavam repertórios invejáveis. Pain e os demais usuários do Rinnegan tinham 6 caminhos à disposição. Obito controlava 6 Jinchurikis com Kenken-genkais variadas. Madara misturava Susanoo, Rinnegan e estilo madeira. Itachi contava com Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo. O poder dos 6 caminhos e o desfecho da jornada. Quando Naruto recebe o poder dos 6 caminhos diretamente do sábio Hagoromo, a escala quebra de vez. Trata-se de um salto absurdo de nível, mas que, ironicamente, não trouxe uma explosão de novas técnicas criativas para o portfólio dele. O foco continuou sendo variações monstruosas do Rasengan, como o Rasengan de magnetismo e a arte sábia. Super Rasen Shuriken das bestas com cauda. A maior novidade desse estado divino foram as habilidades utilitárias de cura. Ele evitou a morte do Might Guy após a abertura do 8º portão, apenas tocando em seu peito, e recriou do absoluto nada um olho novo para o Kakashi. No entanto, um detalhe bizarro envolve as esferas da busca da verdade. Vendo o Obito e o Madara usando essas esferas pretas com uma versatilidade assustadora, a gente esperava que o Naruto fizesse chover com elas. Mas a verdade é que ele se mostrou bem limitado no uso desse recurso. Ele basicamente só usou para moldar um bastão de combate simples, criar uma plataforma flutuante para ajudar o Sasuke a não cair na dimensão da Kaguya e bloquear as flechas do Susanoo no duelo final. Para piorar, uma vez que ele gastava ou perdia essas esferas, elas simplesmente sumiam para sempre, sem chance de regeneração pelo chakra. Teria sido incrível vê-lo combinando essas esferas com clones ou Rasengans de forma ofensiva, algo que ele só esboçou de leve para camuflar um clone na luta contra Kaguya. No embate definitivo contra o Sasuke no Vale do Fim, o Naruto usou o avatar da Kurama multiplicado por clones e concentrou o chakra de todas as bestas de cauda para
para disparar 2 Rasen Shurikens colossais, que colidiram com a flecha de Indra de Sasuke. Ele tinha acesso a todas as transformações da natureza cedidas pelas bestas, o estilo magnetismo do Shukaku, o estilo lava do Son Goku, mas o uso prático caiu novamente na estrutura do Rasengan elemental, tirando a grande surpresa cômica do Jutsu Haren inverso que pegou a Kaguya desprevenida. O confronto final contra a deusa se resumiu a uma enxurrada de clones trocando socos com braços de chakras gigantes, o que está longe de ser a coreografia mais inspirada da franquia. Por que o Kishimoto escolheu esse caminho? A grande verdade por trás disso tudo é os bastidores. O Kishimoto nunca gostou de ficar fazendo malabarismos com dezenas de técnicas diferentes dentro de uma mesma luta. É exatamente por isso que vários personagens poderosos esqueciam de usar os poderes do Rinnegan quando faria todo sentido do mundo usá-los. Quando Naruto quebrou a máscara do Obito com o Rasengan, o vilão poderia facilmente ter absorvido o ataque com o caminho Preva. Mas dramaticamente falando, o impacto visual do Rasengan destruindo a máscara era exatamente o que a história precisava naquele momento exato. Como Naruto carrega o peso de ser o protagonista absoluto, dar jutsus demais para ele poderia encurralar o autor na hora de escrever os desfechos. Muita gente argumenta que o Kishimoto se complicou ao dar poderes excessivos ao Madara, precisando apelar para a traição do Zetsu Negro para resolver a situação. Roteirizar duelos complexos entre dois personagens com infinitos jutsus dá um trabalho monumental. O autor provou que sabia fazer isso muito bem em lutas memoráveis como Sasuke contra o Deidara ou Sasuke contra o Itachi. Mas manter esse nível toda semana no personagem com mais tempo de tela seria inviável. O próprio Might Guy prova que você não precisa de um leque imenso de técnicas para ser um dos personagens mais empolgantes da obra. Se o Naruto não ocupasse o papel de personagem principal, pouca gente reclamaria da sua suposta falta de variedade. Conclusão: afinal, o Naruto é um ninja de um truque só? A resposta é um claro não. Ele tem uma quantidade enorme de estratégias e truques na manga, provando que dominar perfeitamente duas técnicas versáteis como os Clones das Sombras e o Rasengan pode ser muito mais eficiente do que saber 1000 jutsus de forma superficial. Contudo, fica aquele sentimento que ele poderia sim ter recebido um pouco mais de capricho em seu leque de habilidades, principalmente explorando o estilo vento ou os dons elementares que as bestas de cauda entregaram no final. Mas e você? O que você acha? O estilo focado do Naruto te agrada ou você preferia vê-lo dominando jutsus completamente diferentes ao longo do Shippuden? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários para a gente debater. E se você ainda tá no clima de Naruto, clica nesse vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela, porque aí você vai descobrir por que tem ninja que pode e por que tem ninja que não pode atingir o modo sábio. Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o seu gostei, pois isso ajuda demais o canal a crescer perante o algoritmo do YouTube. E é isso, minha rapaziada, eu vou ficando por aqui e é nóis. O Nick aqui, falou! Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer, yeah. Choice. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on it.